Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amados, eu fico muito feliz em estar aqui, pelo privilégio que Deus me concede, né? Eu não sou digno de estar ministrando a sua palavra, mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, me cede esse privilégio, essa oportunidade, né? Então, que Ele possa me ajudar nesse momento, né? Cada vez que eu subo aqui, parece que é a primeira vez que eu estou subindo para trazer uma palavra, né? E eu peço muito a Deus que não tire isso de mim, né? Que nunca tire de mim essa sensação de ser a primeira vez, né? Se compadecer de mim e usar a minha vida pela sua graça, pela sua misericórdia, né? Abre a sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 11. Eu julguei bastante pertinente a gente falar sobre esse tema, porque anteontem foi comemorado aqui, pelo menos no município do Rio de Janeiro, um feriado dedicado a São Jorge. E eu não sei se ele está entre os santos mais devotados, mas eu sei que com certeza ele está entre os mais populares, né? 80 a 90% dos carros que você passa na rua tem um adesivo de São Jorge. Você chega num comércio, tem uma imagem de São Jorge, seja uma imagem de escultura, seja uma representação, uma pintura, né, uma fotografia, um pôster, né? É um santo que é muito popular, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? E foi um feriado municipal dedicado em homenagem a esse santo. Então, eu julguei bem pertinente a gente trazer essa palavra, né? A palavra de Deus diz que nós nos perdemos por falta de conhecimento, né? O povo de Deus se perde, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, eu resolvi trazer essa palavra para que a gente venha adquirir um pouco mais de conhecimento, né? E eu quero deixar claro aqui que ninguém está aqui para falar mal de São Jorge, tá? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você, ninguém veio aqui para falar mal de São Jorge, ninguém está aqui para denegrir nem a São Jorge, nem a nenhum dos seus devotos, nenhum daqueles que crê nele. Mas, pelo contrário, a gente está aqui para aprender com o exemplo do próprio Jorge a como ser um cristão de verdade. Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Amém? A palavra de Deus está falando sobre um guerreiro que vem montado sobre um cavalo branco. Seu nome, Fiel e Verdadeiro. Ele julga e ele guerreia com justiça. Talvez na sua versão esteja escrito que ele julga e ele peleja com justiça. Peleja é a mesma coisa que uma guerra, tá? É uma luta, uma dificuldade que você esteja passando, tá? Mas peleja, num sentido mais amplo, significa uma guerra, tá? Ele julga e ele guerreia com justiça. Feche seus olhos, fale com Deus nessa hora. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, a Tua palavra vai ser ministrada agora, nesse momento. Meu Deus, e a Tua palavra também diz que é para que nós não venhamos a estar preocupados com o que nós temos de falar naquele dia, porque naquele dia não seremos nós que vamos falar, mas o Teu Espírito que vai falar através de nós. Então eu te peço, ó Pai, usa, Senhor, a boca do pregador, usa, Senhor, os lábios do pregador, para trazer a Tua palavra, para trazer esclarecimento acerca
da tua palavra para trazer um esclarecimento acerca desse assunto tão importante, tão pertinente, ó Deus, que não seja eu a falar, mas que o Senhor fale através de mim e que o teu nome seja glorificado, que milagres aconteçam através dessa ministração, ó Pai, no nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Graças a Deus. Tome teu assento, querido, por gentileza. Então, essa passagem de Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 11, está falando desse guerreiro. Ele vem montado sobre um cavalo branco e ele guerreia com justiça, né? É um guerreiro montado sobre um cavalo branco, né? Poxa, pastor, eu sabia, lá no fundo eu sabia que a Bíblia contava para a gente a história de São Jorge. Acompanha comigo até o final dessa mensagem, tá? Para você poder entender direitinho, tá? Como o pastor falou aqui, a gente abre o Facebook e é uma guerra, né? Terrível, né? Os devotos de Jorge louvando, glorificando e os crentes falando mal, denegrindo tanto a imagem da pessoa de Jorge, quanto daqueles que têm fé nele. Então, para que a gente acabe de vez com essa picuinha, né, com esses desencontros, nada melhor do que a gente aprender e a gente estudar a palavra de Deus, para que a gente não venha mais errar por falta de conhecimento, para que a gente deixe de lado essas meninices, né, porque tudo isso nada passa de meninice, um implicando com o outro, né? Então, quem foi São Jorge? Quem foi São Jorge? Nós temos aí várias versões, diversas versões, que contam a história de Jorge, né? Eu preciso falar de pelo menos 3 versões, eu vou dar uma pincelada assim, bem rápida, porque a gente não tem muito tempo, então eu vou dar uma pincelada bem rápida nas 3 principais versões que a gente tem acerca da história de São Jorge, para que a gente possa entender sobre aquilo que a gente vai falar. E a primeira versão que eu quero trazer para você é a versão mais conhecida, é a versão mais usual, que Jorge, ele era filho de um romano, filho de um pai romano, com uma mãe cristã, uma mãe palestina, né? E Jorge, influenciado pela sua mãe, que era cristã, ele começa a dar os seus primeiros passos no cristianismo, né? Então, acredita-se que Jorge venha se converter ao cristianismo por causa do exemplo da fé da sua mãe, né? O exemplo que ele tinha dentro de casa, né? Mais tarde, quando ele fica mais jovem, ele se alista, né, a exemplo do seu pai também foi um militar, e a exemplo do seu pai, ele também se alista no exército romano, e ali ele rapidamente alcança altos patamares, altas patentes, né, por causa da sua destreza. Ele era uma pessoa bastante habilidosa, então rapidinho ele foi subindo de posto, né, isso fez com que ele jovem, ele com 23 anos, ele já fizesse parte da alta corte de Roma, né, fazendo inclusive com que ele frequentasse até mesmo o palácio do imperador e tivesse intimidade com o imperador, na época, o imperador romano, Diocleciano. Tá? E certa vez, eles fazem uma reunião, romanos, a alta cúpula de Roma, fazem uma reunião e mandam chamar Jorge, que já nessa altura já estava em um posto bastante avançado, e a ordem ali era para matar, executar todos os cristãos, todos aqueles que não adorassem as imagens dos seus deuses romanos, né? As imagens até mesmo dos próprios imperadores, e os próprios imperadores eles se consideravam como deuses, né? A gente já viu isso lá no Egito, né? No Egito, os reis do Egito, eles se consideravam como deuses, né? Em Roma também não era diferente, eles se consideravam
deuses, mandavam fazer imagens de si mesmo e decretavam que todo aquele que passasse por aquela imagem deveria se curvar, se prostrar, se ajoelhar, adorar aquela imagem, reverenciar aquela imagem, venerar aquela imagem, prestar culto, prestar orações para aquelas imagens. E quem não fizesse isso seria condenado à morte. Muitos cristãos foram mortos por causa disso. A perseguição dos cristãos, ela foi muito grande. E nessa vez, Jorge foi chamado para que estivesse perseguindo também juntamente os cristãos. Jorge, ele vai se negar, ele vai assumir ali diante da alta corte que ele também é um cristão, e ele se recusa, né, a perseguir os seus irmãos. Ele se recusa, ele rejeita a perseguição. A alta corte faz com que ele seja preso, né, faz com que ele seja punido, faz com que ele seja açoitado, para que ele venha negar a sua fé em Jesus Cristo, para que ele venha se voltar para os ídolos, coisa que Jorge não faz. Jorge, ele continua sendo fiel a Cristo, ele não se dobra diante dos ídolos, ele não adora os ídolos, ele não faz orações para os ídolos, né? O fato dele estar frequentemente no palácio do imperador fez com que eles tivessem uma intimidade e fez com que o imperador acabasse gostando dele. E o imperador deu várias oportunidades a ele para que ele rejeitasse a fé em Jesus Cristo. E Jorge simplesmente rejeitou, simplesmente negou toda investida contra os cristãos. Toda vez que Jorge foi convidado a negar Jesus, Jorge rejeitou. Jorge falou: eu não rejeito a Jesus, eu continuo com meu Jesus, não vou me prostrar diante de ídolo algum, não vou orar para ídolo algum, não vou venerar, não vou homenagear, não vou fazer nada, não vou prestar culto a ídolo algum. Diocleciano, vendo que não tinha jeito, manda decapitar Jorge, que morreu porque não negou a sua fé em Cristo. Tá? Então a gente precisa aí nessa primeira versão aprender um pouco com o próprio Jorge qual era a mensagem que ele estava querendo trazer para a gente com essa história, né? A mensagem de Jorge, ela é bem clara, né? Ídolos, não, estou fora. Orar para os ídolos, não, estou fora. Negar Jesus, não, estou fora. Essa é a mensagem que o exemplo de Jorge traz para a gente, e isso é bem claro, isso é bem notório quando a gente estuda essa versão da história de Jorge. Mas existe também uma segunda versão, inclusive, há muitos anos atrás, eu vi uma entrevista no programa do Jô Soares, um entrevistado, e ele foi até o programa para falar justamente acerca da história de Jorge. Então ele era um historiador, ele fala que ele pesquisou a fundo, né? Ele viajou até a Capadócia, né? Região que hoje é a atual Turquia, tá? Ele viajou até lá, ele procurou, mas ele não encontrou nenhuma evidência, nem científica e nem histórica da existência de Jorge. Tá? Não existe, ele chegou à conclusão, não existe evidência histórica, nem evidência científica que comprove a existência de Jorge. O que existe é uma tradição oral, aquilo que é ensinado boca a boca. Tá? Então, evidência científica e evidência histórica não existe. Torno a dizer, ninguém está falando mal de Jorge aqui. Eu estou relatando para você a entrevista desse historiador no programa do Jô Soares. Mas isso era algo que a própria igreja romana
já havia falado. Lá na década de 60, o Papa João XXIII, ele vai tornar o culto a Jorge um culto facultativo, ou seja, presta culto para São Jorge quem quiser. Por quê? Justamente porque não existe nenhuma evidência, nem científica, nem histórica, que comprove a existência de São Jorge, tá? Em outras palavras, olha, a gente não tem como confirmar a existência dele, só existe a tradição oral, pelo sim, pelo não. Se você quiser adorar a Jorge, fique à vontade. Se você não quiser, amém também, né? Essa era a posição do Papa João XXIII em 1960. Mais tarde, em 69, o Papa Paulo VI ele vai fazer uma reforma no calendário da Igreja Romana, né, no calendário de comemorações, de festejos aos santos, tá? E ele também vai tornar o festejo, né, a festa para São Jorge, facultativa pelos mesmos motivos, tá? Então ele diz, né, agora além de você adorar a Jorge, se você quiser, cultuar a São Jorge, se você quiser, você faz festa, se você quiser. Nós não temos obrigação, né? Ele foi até acusado de perseguição contra os santos e tudo mais, tá? Então, São Jorge só foi voltar a ter força no ano 2000, já com o Papa João Paulo II, que trouxe de volta para o calendário oficial festas em homenagem ao dia de São Jorge, tá? Durante esse período da igreja, de 1960 até o ano 2000, cerca de 40 anos, tá? O culto a Jorge e as festas para São Jorge foram facultativas, porque a própria igreja não tinha como confirmar a existência de São Jorge, tá? É um ponto importante, lá na frente você vai entender por que eu estou falando isso. A terceira história, ela é muito comum, a terceira versão da história que eu quero trazer hoje, e a última versão da história que eu quero trazer hoje, ela abrange um pouco dessas duas versões e ela é muito utilizada por nós cristãos, né? Muitos de nós cristãos estamos contando sempre essa terceira versão da história, né? Segue a linha de que ele nunca existiu, de que Jorge, na verdade, nunca existiu, mas que a história de Jorge ela foi adaptada, na verdade, da história de Paulo. Pegaram alguns trechos da história de Paulo e trouxeram e foram colocados na história de Jorge. Por exemplo, a gente sabe que Paulo, o apóstolo Paulo, ele comandou perseguições contra os cristãos, né? Ele chefiou um grupo de pessoas nas perseguições contra os cristãos. Jorge, ele foi chefe de um grupo de soldados dentro do exército romano, né? Começou como um centurião e depois ele foi galgando altas patentes, mas ele também foi chefe de um grupo. Então você vê que a história ela é adaptada, né? E que tanto Paulo quanto Jorge, eles morreram decapitados, tá? Então eu já ouvi muito evangélico, muito crente virar para mim e dizer, olha, Jorge nunca existiu, na verdade é a história de Paulo que eles deturparam e eles fizeram, aí eles contam a história de Jorge em cima da história de Paulo, tá? Pastor, qual é a versão que você acredita? Eu acredito na primeira versão. Eu acredito que ele realmente tenha existido, tá bom? Acredito nessa versão. Eu não acredito na versão de que ele foi inventado, tá? Mas isso é uma crença minha pessoal. Você pode crer no que você quiser, tá? A gente está aqui para aprender com o exemplo dele, né? A como ser um cristão de verdade. Pastor, mas e a lenda, né?
a lenda de Jorge, de São Jorge, com o dragão. Isso aí é lenda para qualquer um, tá? Tanto para os seus devotos, quanto para os não devotos, tá? Para aqueles que não devotam a fé em Jorge. Todo mundo crê que aquilo ali é uma lenda, aquilo ali é uma ilustração, aquilo ali é um simbolismo, tá? Da luta do bem contra o mal, São Jorge representando as forças do bem, o dragão representando as forças do mal, e o bem sempre saindo vitorioso, tá? O que a lenda conta, né? A lenda dizia que naquele povoado da Capadócia, de tempos em tempos, vinha um dragão querendo destruir aquele povoado. Então, para aplacar a fúria desse dragão, era sempre oferecido a ele uma virgem, uma donzela virgem, para que através do sacrifício dessa virgem a sua fúria fosse aplacada e ele não destruísse a cidade. Tá? Na última vez, a virgem oferecida foi filha do rei de Roma, filha do imperador de Roma. O Jorge decide tomar a frente, ele vai até lá, luta com o dragão, ele vence o dragão, ele salva a princesa e ele se casa com ela, né? Faltou dizer que eles foram felizes para sempre, né? Parece até história da Disney, né? História de conto de fada da Disney, né? Mas não é conto de fada da Disney, pelo contrário, né? É um conto bíblico. Pastor, você vem falar que isso é uma história bíblica. Sim. Apocalipse, capítulo de número 12, verso de número 9. Quem é o dragão? Nós já vimos que existe o cavaleiro do cavalo branco. Quem é o dragão? Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Ele e os seus anjos foram lançados com ele, tá? Os seus anjos foram lançados com ele, tá? Satanás, diabo, aquele que engana todo mundo. E muita gente tem sido enganada até os dias de hoje, né? E nem se deu conta de que tem sido enganada. Tá, pastor, mas e a mulher, pastor? E a princesa? Quem é a princesa? A princesa é filha do rei, né? Quem é o rei? Deus, né? Deus é o nosso rei, né? Ela é a princesa e ao mesmo tempo ela é a noiva. Ela é aquela que vai se casar com Jesus e nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Quem é a noiva? A noiva, ela é a igreja. Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, né, que de Deus descia do céu, adereçada, né, enfeitada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 22, verso 17, diz assim: o Espírito Santo e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, quem quiser, tome de graça da água da vida. Isaías 54, verso de número 5. Isaías, capítulo de número 54, verso de número 5, diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste de espírito, como uma mulher da mocidade, como uma donzela que é desprezada, diz o teu Deus. Tá? Amém, igreja? Então, Apocalipse, capítulo de número 12, ele vai falar que o dragão, ele vai fazer guerra contra essa mulher. O dragão, ele vai guerrear contra essa princesa.
o dragão ele vai guerrear contra a igreja, que somos nós. E como ele vai fazer guerra e aprisionar essa mulher, essa princesa? Como que ele vai escravizar essa princesa? Através do pecado. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 34. Como é que o dragão vai escravizar e aprisionar a mulher? João 8, 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amém, queridos? Pastor, mas e o cavaleiro, né? O cavaleiro é aquele que vem em nosso socorro, né? O cavaleiro é aquele que vem de encontro à princesa para salvá-la e para se casar com ela, né? Para comemorarmos juntos as bodas do Cordeiro lá das 10 virgens, de Mateus 25, né? Lá está escrito, né? No verso de número 6, lá vem o noivo, né? O noivo é o cavaleiro, e o cavaleiro não é Jorge, o cavaleiro é Jesus, ele é Jesus Cristo. Volta lá para Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse 19 vai falando, se você prestar atenção aí, a partir do verso de número 11, que foi onde a gente fez a nossa leitura inicial, ele vai trazer uma descrição que não pode ser aplicada a Jorge, e sim a Jesus Cristo. E você vai ver que em Apocalipse, no capítulo de número 1, traz as mesmas descrições de Apocalipse 19, só que falando abertamente que se trata de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do verso 12 até o verso 18, eu não vou ler todo o texto, eu só quero ler alguns versos com vocês. Apocalipse 1, verso de número 12, diz assim: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Verso 17, e quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis estou aqui vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. O cavaleiro do cavalo branco, amados, é Jesus Cristo. Não pode ser Jorge, querido. É ele, foi ele que morreu, ele que é o guerreiro que morreu e que ressuscitou e que em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Pastor, glória a Deus. Pastor, mas como que esse texto pode não estar falando de Jorge? Apocalipse 19, 11, como que esse texto não está falando de Jorge? O texto está escrito lá: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco, aquele que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ora, amados, Jorge não pode ser chamado de verdadeiro, mas pelo contrário, né? Jesus Cristo certa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, quando ele orou por nós, quando ele orou pelos seus discípulos, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Apocalipse 19, verso de número 13, diz: o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ele sim é o guerreiro, fiel e verdadeiro. Aleluia! Ele que venceu o dragão e vem em nosso socorro, vem em nosso favor. Ele é o guerreiro fiel. Aleluia! Você quer seguir Jorge, mas parece que você não consegue compreender aquilo que Jorge ensinou. Você faz oração para Jorge, tem uma oração pronta para Jorge, você diz:
eu andarei vestido com as roupas, com as armas de Jorge. Em outras palavras, eu vou usar a armadura de Jorge. O que a palavra de Deus fala para a gente em Efésios 6:11? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é de Jorge, amado, é a armadura de Deus. Verso de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Amado, você tem que se revestir não com as roupas e com as armas de Jorge, mas com a armadura de Deus. Vestivos de toda a armadura de Deus. Tá? Para que você possa estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do dragão, do seu inimigo. Tá? A oração de Jorge continua. Você continua pedindo para que você ande com as roupas, com as armas de Jorge, para que os seus inimigos eles tenham pés e não te alcancem, para que eles tenham olhos e não te vejam, para que ele tenha mãos e não consiga te tocar. Amado, sabe quem é que vai ficar assim? Você, se continuar orando para ele. Salmo de número 115. Salmo de número 115, verso de número 4. Diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, são obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, tornem-se iguais a eles, os que o fazem e todos aqueles que neles confiam. Aleluia, amados. Quem vai ficar com pé e não vai andar é você, amado. Quem tem olho e não vê a verdade que está exposta diante dos seus próprios olhos é você, que não consegue. Você está igual o ídolo que você fez para si. Jorge, você não consegue ver que Jorge batalhou a vida inteira dele. Jorge morreu porque ele não queria se prostrar diante de um ídolo. Jorge morreu porque ele não queria venerar, porque ele não queria adorar um ídolo. Jorge morreu porque ele não queria orar para um ídolo. E o que você faz hoje? Você pega Jorge e você faz tudo aquilo com ele. Tudo aquilo pelo qual ele morreu, você pega e você faz com ele. Você faz de Jorge um ídolo. Você faz uma imagem de Jorge, você se curva diante da imagem de Jorge e você ora para essa imagem de Jorge. Você acha que se Jorge estivesse aqui, ele ia estar satisfeito com isso? Ele ia estar feliz com essa atitude? Para você pensar. Abre os seus olhos. Você tem olhos, mas você não vê. Você tem ouvidos, mas você não ouve o que a palavra de Deus está te dizendo. Você não consegue prestar atenção na história, na própria história de Jorge. Você diz que é devoto de Jorge, mas você não consegue prestar atenção naquilo que ele te ensinou, através do seu exemplo, né? Através da sua vida, né? A gente sabe que o ser humano ele tem uma tendência natural a se prostrar diante de alguém, a se prostrar diante de algum ídolo, né? A palavra de Deus fala que quando João recebe a revelação do livro do Apocalipse, lá no capítulo de número 22, ele recebe essa revelação de um anjo. A Bíblia diz que ele vai se prostrar diante daquele anjo para o adorar. O anjo vai chamar a atenção dele. Ei, João, não faz isso não. Adora a Deus. Pedro também, a mesma coisa. Pedro, quando vai até a casa de Cornélio para orar por ele, para pregar a palavra para Cornélio, a mesma coisa. Cornélio diz, a Bíblia diz que quando Cornélio vê Pedro, na mesma hora ele se prostra diante de Pedro para o adorar. E Pedro fala para ele: levanta, porque eu sou homem igual a você. E hoje a gente não aprende com esses exemplos, a gente não consegue enxergar. E a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está pegando uma imagem, a gente está adorando aquela imagem, a gente está se prostrando diante daquela imagem, a gente está depositando a nossa confiança naquela imagem. O que a palavra de Deus continua falando no Salmo 115, no verso 9? Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Confia em Deus. Não são nas imagens de escultura, amados, não são
nos padroeiros, não são nos santinhos, amados. É em Deus. Confia em Deus, confia na verdade, confia na palavra de Deus. Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluias. Aprenda com o próprio Jorge a adorar a Deus. Aprenda com ele a atitude correta. A palavra de Deus diz, para a gente poder estar encerrando, no livro de Isaías 42, verso de número 8. Talvez você diga, poxa, pastor, mas já que eu aprendo com o exemplo dele, que mal tem eu ter uma imagem dele na minha casa? Qual é o problema? Isaías 42, verso de número 8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém, amados. Principalmente com a imagem de escultura, tá? Quer seguir o exemplo de Jorge? Faz o que ele fez. Opa, ídolos? Estou fora. Orar para algum ídolo? Estou fora. Adorar? Me prostrar diante de algum ídolo? Venerar algum ídolo? Estou fora. Quer fazer como Jorge? Faça como ele fez. Faz como ele ensinou. Ele ensinou com a sua própria vida. Quantas das vezes nós temos falado aqui ao longo das nossas reuniões, ao longo dos nossos cultos, que a gente precisa aprender a louvar a Deus, não somente com a nossa boca, mas principalmente com as nossas atitudes. Jorge louvou a Deus com a sua atitude, tá? Ainda que isso tivesse lhe custado a vida, ainda que isso venha custar a minha vida e a sua vida, mas não vire as costas para Deus, tá? Não rejeite esse Deus, não despreze esse Deus, não coloque uma imagem de escultura no lugar desse Deus. Não ore para essa imagem de escultura. Jesus Cristo nos ensinou. O véu do templo foi rasgado, nós temos acesso direto ao Pai. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não diz santificado seja essa imagem de escultura. Santificado seja o teu nome. Ele nos ensinou a orarmos ao Pai, não a santo nenhum. Aprenda com o exemplo dele. Faça como Jorge, seja fiel, ainda que isso lhe puxe a vida. Não troque Deus por santinho nenhum, não troque Deus por imagem alguma de escultura. Deus acima de tudo e acima de todos. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Queremos agradecer pelo teu sacrifício feito na cruz, porque através do teu sacrifício, hoje nós temos acesso direto ao Pai. Hoje, ó Deus, nós não precisamos mais de intermediários, nós não precisamos mais de sacerdotes, ó Pai, nós não precisamos mais de padroeiro, nós não precisamos mais de santinho algum para que tenhamos acesso direto a Ti. Nós podemos falar diretamente contigo, ó Pai. Hoje nós não precisamos mais de São Jorge, não precisamos mais de Maria, não precisamos de Buda, não precisamos de Krishna, não precisamos de Kardec, ó Pai. Nós só precisamos de Jesus Cristo. A Tua palavra nos diz que se nós pedirmos qualquer coisa ao Pai, em nome do Filho, isso seria feito. Nossa oração tem que ser dirigida a Ti, Senhor, ao Pai, ao nosso Pai, e em nome de Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ó Deus, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo que o Senhor não divide a Sua glória com ninguém, nem o Seu louvor com as imagens de escultura, ó Pai. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, a nossa oração, a nossa gratidão, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, ó Pai, em nome de Jesus, que assim seja feito. E que essa pessoa, ó Pai, ela possa compreender, ó Pai, que se ela está buscando a Ti através de Jorge, ó Pai, é porque ela quer ter uma intimidade contigo, ó Deus. Nós sabemos do coração dessa pessoa. Infelizmente, essa pessoa tem buscado de uma maneira
que não te agrada, meu Pai, que o Senhor possa contemplar o esforço dessa pessoa, que o Senhor possa contemplar o desejo do coração dessa pessoa de ter mais comunhão contigo, de ter mais intimidade contigo, ó Pai, e que o Senhor possa fazer com que essa pessoa venha alcançar o conhecimento da verdade através de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. É a oração que nós te fazemos essa noite, ó Pai. Que assim seja feito. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por este momento de estar na casa dele, que o Senhor nos conceda retornar para os nossos lares em segurança, que o Senhor venha cuidar de nós e da nossa casa. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, igreja. Amém.